Hoje vou contar a incrível história de um macaco que acumulou ouro. A maior descoberta veio depois que acharam o tesouro perdido. No coração das exuberantes florestas da Tailândia, sob a sombra de árvores antigas que pareciam sussurrar histórias de tempos imemoriais, vivia um macaco que rapidamente se tornaria o centro de uma das lendas mais inusitadas da região. Chamavam-no de Kom, nome dado pelos moradores locais, sem grande importância para eles, mas que ao longo dos anos ganharia fama entre os turistas que por ali passavam. Com não era um macaco comum. Enquanto seus pares viviam em harmonia com o ambiente, contentando-se com os frutos das árvores e a liberdade do balançar nos galhos, Com tinha uma astúcia em comum, uma inteligência que o destacava. Ele era pequeno, com olhos vivazes que pareciam sempre calcular cada movimento ao seu redor. O que poucos sabiam é que Com havia se tornado, com o tempo, um verdadeiro larápio das florestas. Tudo começou com pequenos furtos inocentes. Um turista desatento deixava sua bolsa aberta, e Com, sorrateiro e ágil, apoderava-se de um óculos de sol ou de uma pequena lembrança. No início, essas ações eram vistas como brincadeiras inofensivas, quase uma travessura do destino. Os guias locais riam das situações, afirmando que era boa sorte ser escolhido por Com. Mas com o passar dos meses, o macaco percebeu que podia ir muito além da diversão ocasional. Com o passar do tempo, a habilidade de Com em ludibriar os visitantes foi se aprimorando a níveis quase inacreditáveis. Ele sabia o exato momento de se aproximar. Sua movimentação era tão sincronizada com o ambiente que parecia fazer parte da brisa suave que balançava as folhas. Suas ações, antes impulsivas, tornaram-se calculadas. Ele desenvolveu uma espécie de tática de guerrilha, usando distrações perfeitamente orquestradas. Muitas vezes, seus filhotes eram os protagonistas das cenas mais encantadoras, enquanto ele, com uma precisão quase cirúrgica, fazia suas investidas rápidas e certeiras. Mas Com não estava sozinho em sua empreitada. Outros macacos da floresta começaram a observar seus métodos. Inicialmente, tentaram imitá-lo, mas logo perceberam que ele era muito mais do que um simples larápio. Ele possuía uma habilidade inata para planejar e executar. Em pouco tempo, Com se tornou o líder de uma pequena gangue de macacos, cada um com uma função específica. Havia aqueles responsáveis por criar distrações, outros que ajudavam a identificar alvos valiosos e até um grupo de vigias que observavam os guias turísticos, para garantir que nenhum movimento suspeito fosse feito para capturar Com e seus cúmplices. A relação de Com os turistas tornou-se uma dança delicada entre o charme e o furto. Ele sempre se certificava de que suas vítimas saíssem com uma história para contar, um relato que os faria rir mais tarde, quando percebessem que foram enganados por um macaco incrivelmente esperto. E isso, por incrível que pareça, contribuiu ainda mais para sua fama. Algumas pessoas começaram a visitar a região apenas para tentar ter um encontro com Com, como se fosse um rito de passagem na floresta tailandesa. Era como se a presença do macaco tornasse a experiência de explorar aquelas matas ainda mais autêntica. Com o tempo, objetos mais valiosos começaram a desaparecer. Não eram mais apenas óculos de sol ou lanches descuidadamente deixados nas mochilas. Câmeras profissionais, joias, relógios caros e até mesmo carteiras com dinheiro começaram a sumir misteriosamente. Com havia desenvolvido um gosto por itens que não apenas fossem brilhantes ou chamativos, mas também dessem a ele um certo poder sobre os humanos que vinham à sua floresta. A comunidade local, inicialmente divertida com as travessuras, começou a se preocupar. Os guias tentaram alertar os turistas com mais veemência, mas isso só parecia aumentar o fascínio pela lenda de Com. Alguns afirmavam que o macaco estava criando um pequeno tesouro escondido, enquanto outros acreditavam que ele apenas gostava de observar os humanos lutarem para entender o que havia acontecido. Teorias começaram a surgir, sugerindo que Com poderia ter sido treinado por alguém no passado, ou que, de alguma forma, ele tinha uma inteligência quase humana. As autoridades do parque finalmente decidiram intervir. Eles começaram a planejar maneiras de capturar Com, temendo que ele pudesse, em algum momento,
causar problemas maiores ou, pior ainda, afastar turistas importantes. Armadilhas foram montadas em pontos estratégicos e alguns dos melhores guardas florestais foram designados exclusivamente para o caso. Mas como se pressentisse o perigo, Com sempre conseguia escapar, antecipando cada armadilha com uma precisão impressionante. Um dia, no entanto, algo inesperado aconteceu. Em uma manhã abafada, um grupo de pesquisadores entrou na floresta. Eles não eram turistas comuns, eram estudiosos da vida selvagem, interessados em compreender o comportamento dos animais daquela região. Ao contrário dos outros visitantes, eles não se deixaram encantar facilmente pelos truques de Com. Ficaram horas observando-o à distância, tentando entender o que o fazia agir daquela maneira. Foi então que perceberam algo surpreendente. Com não estava apenas roubando por instinto ou diversão. Ele parecia estar colecionando objetos por um motivo. No coração da floresta, escondido em uma caverna quase inacessível, os pesquisadores encontraram o tesouro de Com. Era um amontoado impressionante de itens: câmeras, celulares, carteiras, joias. Mas o que chamou mais atenção foi uma pequena caixa de madeira, surrada pelo tempo, cheia de papéis antigos, fotos desgastadas e, incrivelmente, um relógio de ouro gravado com iniciais que ninguém ali conseguia decifrar. A partir daquele momento, a história de Com tomou um novo rumo, pois parecia que o macaco não estava apenas acumulando coisas. Ele estava protegendo um segredo muito mais antigo e profundo, que remontava a tempos e pessoas que há muito foram esquecidos. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que aconteceram e marcaram o mundo animal. Com a descoberta do misterioso tesouro na caverna, os pesquisadores perceberam que estavam lidando com algo muito além das simples travessuras de um macaco esperto. Com, o líder da gangue de macacos, parecia estar no centro de um mistério antigo, que remontava-se a um passado esquecido nas profundezas da floresta tailandesa. O relógio de ouro com as iniciais indecifráveis e os papéis envelhecidos foram o ponto de partida para uma jornada que transformaria para sempre a visão que todos tinham sobre aquele pequeno ladrão astuto. A caverna, escondida e protegida pela densa vegetação, foi rapidamente fechada ao público pelas autoridades. O tesouro de Com não era apenas uma pilha desorganizada de objetos roubados. Havia um padrão nos itens que ele acumulava. Câmeras, celulares e carteiras eram meros distrativos, mas, entre esses itens, os pesquisadores encontraram objetos muito mais antigos e valiosos. Havia joias que não pertenciam a nenhum turista recente, mapas desgastados pelo tempo e, o mais intrigante de todos, uma pequena caixa de madeira antiga, cheia de documentos e fotografias amareladas. Quando os pesquisadores abriram a caixa, eles encontraram uma carta escrita em tailandês arcaico, datada de mais de 100 anos. A caligrafia elegante descrevia uma época em que a floresta ainda era um ponto de comércio e passagem para exploradores e mercadores estrangeiros. O autor da carta era um misterioso comerciante europeu que havia se instalado naquela região no final do século XIX. Ele mencionava a construção de uma rede de contatos com os povos locais, negociando pedras preciosas e artefatos raros. Porém, o comerciante também falava de um segredo, algo que ele tentava proteger a todo custo e que, ao que parecia, estava ligado aos objetos que Com vinha acumulando. Entre os documentos, uma foto desbotada chamava-lhe a atenção. Um homem claramente europeu estava ao lado de um macaco. O detalhe impressionante era que o macaco tinha uma semelhança incrível com Com. Embora isso parecesse impossível, a conexão era inegável. Historiadores e arqueólogos foram chamados para estudar a situação, e rapidamente as teorias começaram a se formar. A primeira hipótese era a de que Com poderia ser descendente direto do macaco da foto, possivelmente um animal que o comerciante havia treinado para proteger seu tesouro. Ao longo dos anos, essa habilidade de proteger e acumular itens valiosos teria sido passada de geração em geração até chegar a Com. Outra teoria, ainda mais intrigante, sugeria que Com, de alguma forma, havia desenvolvido uma memória ancestral, um instinto herdado que o fazia agir como guardião de um tesouro há muito esquecido.
À medida que mais documentos foram analisados, os pesquisadores descobriram que o comerciante havia desaparecido de forma misteriosa, levando consigo segredos sobre rotas de comércio e riquezas escondidas na floresta. Acreditava-se que ele tivesse sido morto por bandidos locais, ou talvez até por rivais comerciais. No entanto, o corpo nunca foi encontrado, e o que realmente aconteceu com ele continuava sendo um enigma. O relógio de ouro com suas iniciais indecifráveis poderia ter pertencido ao comerciante, e sua presença no tesouro de Com sugeria que o macaco havia encontrado, ou herdado, o que restava desse mistério. A notícia se espalhou rapidamente. O pequeno macaco, que antes era conhecido por seus furtos astutos, agora se tornava o centro de uma lenda muito maior. Turistas e estudiosos de todo o mundo começaram a visitar a região, ansiosos por ver como e talvez vislumbrar algum sinal do tesouro perdido do comerciante europeu. A lenda de Com evoluiu para algo quase mítico. Ele não era mais apenas um larápio divertido. Agora era visto como o guardião de um segredo que remontava a séculos. As autoridades, que inicialmente viam como uma ameaça aos turistas, mudaram sua postura. Em vez de tentar capturá-lo, decidiram preservá-lo como parte da herança cultural e histórica da região. O macaco, com sua gangue de cúmplices peludos, continuava a viver livre nas florestas, mas sua relação com os humanos havia mudado para sempre. Com não apenas os enganava com seus furtos bem planejados, mas também os fazia refletir sobre o passado misterioso daquela terra. O fascínio pelo relógio de ouro cresceu. As iniciais gravadas, embora ainda não decifradas, se tornaram o foco de diversos estudos. Alguns acreditavam que o relógio era a chave para encontrar o verdadeiro esconderijo do comerciante, um local onde ele teria escondido as riquezas que acumulou durante seus anos de comércio. Outros acreditavam que o relógio era apenas um símbolo, algo que representava uma história ainda mais complexa, envolvendo alianças entre culturas diferentes e a busca incessante por poder e fortuna. Com, por sua vez, parecia indiferente a toda a comoção. Ele continuava com seus hábitos sorrateiros, roubando o que podia e escondendo seus tesouros em locais improváveis. Mas agora, seus gestos eram vistos com admiração. Para muitos, ele era um enigma, uma peça viva de um quebra-cabeça que nunca seria completamente resolvido. Ao longo dos anos, a lenda de Com só cresceu. Sua história se entrelaçou com a da floresta, tornando-se parte indissociável da cultura local. Alguns afirmavam que Com era mais do que um simples macaco. Ele era o espírito da própria floresta, um guardião que protegeria seus segredos até o fim dos tempos. E assim, sob a sombra das árvores antigas que testemunharam gerações de histórias e lendas, Com continuava a viver, como um lembrete de que alguns mistérios nunca devem ser totalmente revelados, mas apenas respeitados e admirados à distância. A lenda de Com perduraria como as raízes das árvores que se entrelaçavam profundamente na terra, ocultando segredos antigos e lembrando a todos que na floresta o passado e o presente sempre estariam conectados, através de histórias sussurradas pelo vento e protegidas por olhos astutos que observavam cada detalhe.